Estou feliz porque o Senhor confirmou a sua palavra desde o início desse culto, através das orações, através dos louvores. Diz assim a palavra do Senhor, você pode permanecer sentado. Capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Sebá em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo. Até aqui, amém? Deus tem uma palavra de esperança para nós nessa noite. Deus tem uma palavra de renovo. E Deus tem uma palavra de encorajamento para nós nessa noite, amém? Essa palavra do profeta Isaías, né? O nome Isaías significa o Senhor salva, o Senhor é Salvador. E essa palavra do profeta Isaías é uma palavra que Deus fala através do profeta para lembrar o povo, para encorajar o povo, para dar um renovo ao povo e lembrar o povo da aliança de Deus com o povo judeu, com o povo de Deus. Quando essa palavra foi falada através do profeta Isaías, o povo judeu se encontrava cativo na Babilônia. Eles estavam exilados, longe da sua terra natal, por causa do pecado do povo, por causa da sua rebeldia, por causa da idolatria do povo. Deus permitiu que o povo fosse levado cativo para a Babilônia. E ali na Babilônia, o povo de Deus enfrentava muitas adversidades. E há momentos na nossa vida que Deus permite também que nós sejamos levados para o deserto. Deus permite que nós passemos por adversidades. Deus permite que a gente entre nesse lugar, porque ali nesse lugar de adversidade é o lugar onde Deus deseja falar conosco. Então Deus vai permitir que o povo de Deus fosse levado cativo para que eles se voltassem para o Senhor. Para que eles voltassem a adorar o Senhor, servir ao Senhor, para que eles renovassem novamente a sua aliança com o Senhor. E a palavra hebraica traduzida para deserto, Guilherme gosta muito de falar dessa palavra, ela se chama Midbar. E Midbar, além de deserto, ele tem uma tradução mais profunda, que significa lugar onde Deus fala, lugar onde a palavra do Senhor é proclamada. Então, às vezes, Deus está permitindo a gente passar por algumas dificuldades, Deus está levando a gente para alguns lugares cativos, para o meio do deserto, para que nesse lugar nós possamos ter os nossos ouvidos aguçados e ouvir mais claramente a voz de Deus. Então, Deus vai permitir isso. Mas, apesar da rebeldia do seu povo, apesar da infidelidade do seu povo, Deus vai trazer para o seu povo uma palavra de renovo. Deus vai trazer para o seu povo uma palavra de ânimo. E nós vamos ver aqui no versículo 2, Deus falando, no versículo 1, Deus falando: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus está dizendo para o povo dele, para que eles não temessem, porque ainda que eles fossem infiéis, ainda que eles tivessem abandonado a Deus, Deus era fiel para salvar o seu povo. Deus era o único Deus dele, o único que poderia salvar o seu povo. Deus estava dizendo para eles: independente daquilo que vocês são, independente daquilo que vocês fazem, eu continuo sendo Deus e sou o único que pode salvar vocês. Deus está dizendo para nós: Deus não depende daquilo que nós fazemos, Deus não depende daquilo que nós somos para ser aquilo que Ele é. Deus é poderoso, Deus é bom e Deus é fiel. Então o Senhor estava dizendo para o seu povo: ainda que vocês sejam infiéis, eu permaneço fiel para salvar.
E diante disso, o tema da mensagem que Deus ministrou ao meu coração é: Deus sempre tem um plano para nos salvar. Deus tem um plano para salvar a nossa casa. Deus tem um plano para salvar a nossa família. Deus tem um plano para salvar os nossos filhos. Deus tem um plano para salvar o teu marido. Deus tem um plano para salvar a tua esposa. Deus tem um plano para salvar o seu ministério. Independente das nossas condições, Deus tem um plano para nos salvar. E Ele vai continuar dizendo na sua palavra: não temas, porque eu te remi. E Ele vai dizer esse não temas várias vezes, né, na palavra do Senhor. Deus está dizendo... Espera aí que eu quero ler. Salmo de número 46. Vou ler aqui com os irmãos. Deus está dizendo para nós, para que a gente se lembre nessa noite, para que ainda que o medo tenha tomado o seu coração, o Senhor está trazendo à nossa memória aquilo que Ele é. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Desde que esse dia começou, o Senhor continua sendo Deus da nossa vida. Desde que nós abrimos o olho no dia de hoje, Ele continua com a sua mão poderosa sobre nós. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então Deus está dizendo para o povo dele: não temas, porque eu sou o refúgio, eu sou o socorro. Ele é aquilo que nós precisamos na hora certa, no momento certo. Há um ditado que diz que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, Deus age na hora certa, no momento certo, da maneira certa. Porque Deus é perfeito, não há sombra de variação nele. E aí Ele vai continuar dizendo: eu te chamei, tu és meu. Deus está dizendo para o povo dele que nós somos propriedade de Deus. Deus está dizendo que Ele tem intimidade conosco, Ele nos chama pelo nosso nome, Ele é alguém que nos conhece. Deus está dizendo: vocês não são qualquer pessoa, vocês não são obra do acaso, você não é filho de chocadeira. Há alguém no céu que te criou, que te formou, você é criação de Deus. A palavra dele vai dizer: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você pertence a Ele. Ele é o nosso dono, Ele é o dono da nossa vida, é Ele quem sabe de todas as coisas. Deus está dizendo para o povo dele: ei, vocês não são qualquer pessoa, vocês não são qualquer povo, qualquer coisa, vocês são povo exclusivo de Deus. Há uma marca em nós, povo exclusivo de Deus, nós pertencemos a Ele. E o Deus que nós pertencemos é o Deus que cuida da nossa vida.
Ele tem o governo nas suas mãos. A palavra de Deus vai dizer que Ele está assentado sobre o globo terrestre. E que nós somos como gafanhotos para Ele. O Deus que governa o universo é o Deus que governa a nossa vida. Estima-se, eu procurei aproximadamente, que existam cerca de, não sei nem falar, cerca de mais de 10 sextilhões de estrelas no universo. E a palavra de Deus diz que Ele conhece cada estrela pelo nome. Que Ele chama cada estrela pelo nome. O Deus que conhece cada estrela é o Deus que me conhece, é o Deus que te conhece. Coloque a mão no seu peito e declare: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Agora diga seu nome: é o Deus da Rayane. Ele é o seu Deus, você pertence a Ele. Ainda que tenham dito para você outra coisa, você não é filho de chocadeira. Você tem um propósito nessa terra. Você foi gerado por Ele, nele, para Ele. Por isso confia nele, deposita nele a sua segurança. Você pertence a Ele, a alguém que te criou, que me criou. Nós pertencemos a esse Deus. Deus é poderoso. E aí Deus vai continuar, através da boca do profeta, falando de alguns acontecimentos do passado, trazendo à memória do seu povo coisas que já aconteceram, para que a esperança do povo fosse restaurada, fosse renovada. E aí Deus vai trazer agora a sua memória, a minha memória, coisas que Deus já fez no passado, para que você não tema hoje, porque o mesmo Deus que nos livrou no passado, que operou no passado, é o Deus que continua operando hoje. E aí Deus vai trazer à memória do povo dele coisas que aconteceram antes. E ele vai falar de algumas coisas. E eu quero fazer um paralelo com algumas coisas que já aconteceram na história. E ele vai falar de 3 acontecimentos. O primeiro deles, Deus vai dizer... Deixa eu beber uma água aqui, irmãos. Que eu grito muito. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E aí eu me lembro do povo de Deus, quando sai do Egito, na travessia do Mar Vermelho. O povo de Deus se viu encurralado naquela travessia. De um lado, o Faraó com seus cavalos e cavaleiros. Do outro, o Mar Vermelho diante deles. E aí aquele povo pensou, era melhor ter ficado no Egito. Alguns devem ter pensado, vou morrer aqui, não tem mais jeito. Mas Deus tinha um plano para salvar o seu povo. E a palavra de Deus vai dizer que Moisés clama a Deus naquele lugar. E Deus vai responder a Moisés: por que me clamas? Por que clamas a mim? E o plano de Deus para aquele povo era: diga ao povo de Israel que marchem. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele povo que estava diante de um mar vermelho, que se estendia por quilômetros de extensão diante deles, passaram por aquele mar sobre terra seca. A palavra de Deus vai dizer que eles passaram ali sobre terra seca. Deus abriu o mar para que eles pudessem passar. Por isso Deus está dizendo para nós, nós não podemos nos basear naquilo que os nossos olhos humanos podem ver. Nós precisamos confiar e depositar a nossa fé no Deus que é o Deus da nossa vida, no Deus poderoso. Nós cantamos aqui, Ele não é só poderoso, Ele é o todo-poderoso. Nele habita todo o poder. Por isso, quando nós estamos diante das dificuldades, diante das adversidades, às vezes nós não estamos diante de um mar vermelho, mas às vezes nós estamos diante de problemas que parecem tão grandes, mas o nosso Deus é maior que o nosso problema. O nosso Deus é maior que a nossa dificuldade. Nada é maior que o nosso Deus. Nada é mais poderoso que o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está acima de todas as coisas. E Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer. A palavra do nosso Deus vai dizer que nada é impossível para o nosso Deus. Então Deus tinha um plano para salvar aquele povo.
Deus é poderoso para fazer aquilo que os nossos olhos não são capazes de enxergar. Por isso, um homem de Deus e uma mulher de Deus, um servo de Deus, ele precisa ter os seus ouvidos aguçados para caminhar debaixo da direção da voz de Deus. Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, mas nós caminhamos debaixo de uma palavra profética que vem do céu. A palavra de Deus para aquele povo, diante daquele mar, encurralado por cavalos e cavaleiros, era que eles marchassem. Então, por isso, nessa noite, em nome de Jesus, ande debaixo de uma palavra profética que vem do céu. Ande debaixo da palavra profética que vem de Deus. Ande debaixo da palavra profética que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Não ande por aquilo que você pode ver. Não ande por aquilo que está diante de você. Ande por aquilo que vem do alto, pela voz de Deus. Aguce os seus ouvidos para ouvir a voz do Mestre. Aguce os seus ouvidos para ouvir a voz do seu pastor. Aquele que te guia, aquele que te orienta. Ele é a nossa bússola, o nosso farol, Ele é aquele que nos guia. Por isso, em nome de Jesus, aguce os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus te guiando. Ele tem um plano para nos salvar diante das dificuldades. E aí depois ele vai continuar e vai dizer: quando pelos rios eles não te submergirão. E aí eu me lembro do povo de Deus com Josué na travessia do Rio Jordão. Aquele povo estava caminhando em direção à promessa de Deus para habitar na terra prometida. E aí Deus manda Josué atravessar o Rio Jordão com o povo, santifica o povo, prepara o povo para atravessar o Rio Jordão. Só que a época da travessia era a época da cheia daquele rio. Aquele rio se enchia por causa da neve que derretia naquela época. E aquele rio subia e transbordava sobre as margens. E não era possível atravessar aquele rio. Só era possível atravessar aquele rio através de navegações ou a nadando. O que não seria possível, porque era um número muito grande de pessoas. Haviam crianças, haviam mulheres, animais, os pertences do povo de Deus. Então, como atravessar aquele rio em direção à promessa? Como atravessar aquele rio para habitar na terra prometida? E às vezes nós parecemos que enfrentamos situações assim. Quando nós estamos caminhando em direção à promessa, parece que se estende algo difícil diante de nós, algo que é impossível atravessar. Nós pensamos: meu Deus, eu estou caminhando em direção à promessa e vou morrer agora. E aí a palavra de Deus vai dizer que aqueles homens os sacerdotes estavam carregando a arca da aliança, e quando os sacerdotes colocaram os pés na água, quando os sacerdotes entraram na água, a palavra do Senhor vai dizer que o fluxo daquele rio parou, e o povo de Deus passou com os pés enxutos por aquele rio, com a arca da aliança no meio, como guia do povo de Deus. Às vezes Deus quer que nós demos o primeiro passo em direção a Ele. Às vezes Deus está esperando que nós demos um passo de fé para que Ele possa fazer o sobrenatural acontecer. Às vezes aquilo que nós estamos pensando que vai ser o fim da nossa promessa, que nós não vamos alcançar, é o cenário perfeito para Deus manifestar o seu poder. Às vezes Deus nos coloca em situações para testar a nossa fé. O povo de Deus, se ficasse ali na margem e não colocasse o pé, eles não iriam ver o sobrenatural de Deus. Mas a palavra diz que quando os sacerdotes entram e colocam o pé na água, o fluxo para. Então o que Deus espera de nós muitas vezes é um passo de fé. É um passo de fé, mesmo sem ver. Mesmo sem entender, Ele espera que a gente dê um passo de fé para que Ele possa agir de maneira sobrenatural. Para que todos saibam e vejam que a mão do Senhor fez isso. Porque quando tudo está impossível, quando não tem mais jeito, essa é a hora certa, esse é o momento certo, esse é o cenário perfeito para Deus agir.
Porque aquilo que ninguém pode fazer, só Deus pode fazer. E a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele. Não tem como ninguém dizer que foi por causa disso, foi por causa daquilo outro. Não, foi Deus. Porque não tinha jeito. Foi Deus que fez. E aí ele vai continuar. E ele vai dizer mais uma coisa para trazer a memória do seu povo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E aí eu me lembro daqueles 3 jovens, em obediência ao Senhor, que não se dobraram diante daquela estátua de ouro. E Nabucodonosor manda aqueles 3 jovens, Ananias, Misael e Zacarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Já que eles não se dobraram diante da estátua, agora eles vão ser lançados naquela fornalha ardente de fogo. E aí ele manda aquecer 7 vezes mais. A palavra de Deus vai dizer que os soldados que foram lá morreram, só com calor. E às vezes parece que nós estamos assim, diante de um fogo terrível, diante de uma prova de fogo, diante de uma batalha, diante de uma luta. E a palavra de Deus diz que aqueles homens foram jogados na fornalha atados. E há momentos na nossa vida que nós parecemos que estamos atados, de mãos e pés atados, porque a gente não sabe mais o que fazer. A gente se vê num beco sem saída, a gente não consegue encontrar na nossa mente alguma solução, alguma saída. E aí aqueles homens são lançados naquela fornalha. Mas Deus tinha um plano para salvar aqueles homens. Deus tinha um plano para salvar. E aí, lá em Daniel capítulo 3, versículo 24, eu quero ler com vocês. O plano que Deus tinha. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. Deus está enviando o 4º homem na fornalha para te salvar, para te trazer esperança, para te dar vitória. Deus está enviando o 4º homem da fornalha, porque esse é o plano de Deus. E a palavra diz que eles estavam soltos e passeando. Sabe o que isso significa? Que Deus vai trazer alegria no meio da prova. Deus vai trazer alegria no meio da dificuldade. Você vai estar enfrentando uma doença, mas vai estar glorificando o nome do Senhor. Você vai estar enfrentando falta de dinheiro, mas você vai estar feliz com o Senhor. A dificuldade vai chegar, mas você vai continuar vindo para a igreja, louvando, passeando, solto, com alegria no Senhor. Deus está renovando a nossa alegria no meio da prova. As pessoas vão olhar, não vão entender, você não vai entender, nós não vamos entender, porque tem coisas que nós não entendemos, nós não explicamos, mas nós vivemos com Deus. As pessoas vão olhar: meu Deus, não tem dinheiro, mas está rindo. Está passando dificuldade no casamento, mas está glorificando a Deus. Está passando dificuldade na família, mas não abandona Deus. Continua fiel a Deus. Está desempregado e está glorificando a Ele. Porque Deus é Deus que renova a nossa alegria. É o Deus que renova a nossa esperança. É o Deus que traz renovo. Ele é poderoso. Só Ele é capaz de fazer isso. Nós vamos passar por dificuldades, querendo ou não. A palavra dele diz que no mundo teremos aflições. É melhor passar com Ele do que passar sozinho. Porque Ele traz renovo. Mesmo em meio às dificuldades. Mesmo no meio das lutas. Mesmo no meio das provações. Ele é fiel.
Ele é poderoso. E nessa noite Deus quer trazer de volta a nossa alegria no meio das dificuldades. Deus quer nos fazer sorrir no meio dessa luta. Deus quer renovar o seu prazer de estar na casa do Senhor, mesmo quando tudo vai mal. Continue servindo a Ele. Vale a pena ser fiel. Vale a pena permanecer. Vale a pena. As pessoas nos abandonam, as pessoas são infiéis, mas o Senhor continua conosco, o Senhor continua sendo fiel, o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor é imutável, as coisas mudam, as estações mudam, os anos passam, mas Ele continua sendo o mesmo Deus. Nada pode mudar quem Deus é. Isaías 59 vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode agir, ninguém pode impedir o agir de Deus. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, e diante de tudo isso, diante desses fatos que Deus vai trazer à memória do povo de Deus, nós vamos chegar à conclusão, Deus deseja que o povo chegue à conclusão, e nós vamos chegar à conclusão de que diante de todas essas coisas, há uma certeza que precisa estar dentro do nosso coração, e a certeza é que Ele nos ama. Ele vai dizer: eu te amei. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que escolheu a nós. Ele nos amou primeiro, Ele nos viu primeiro. Ainda quando éramos substâncias informes, o Senhor já nos conhecia. O Senhor decidiu nos amar, independente da nossa circunstância, independente da nossa situação, independente de quem nós somos, se somos preto, branco, amarelo, marrom, se o meu cabelo é liso, curto, pequeno, grande, se eu sou baixa, gordinha, magrinha. Ele decidiu nos amar. Deus nos ama, isso é um fato. O amor de Deus não muda, isso é algo imutável, porque Deus é amor. E a palavra dele vai dizer em Romanos: quem nos separará do amor de Deus? Talvez essa noite você entrou aqui, muitas pessoas disseram para você ao longo da vida que você não vale nada, que você não presta para nada, que ninguém te ama, mas a palavra dele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Deus te ama, Deus me ama, Deus ama o povo dele, o amor de Deus está sobre nós. Ele decidiu nos amar, Ele nos ama, e o amor dele lança fora todo medo. O amor dele é algo que nos constrange, porque ainda que a gente esteja fazendo algo que não agrada o Senhor, ainda que a gente esteja sendo reprovado por Deus naquilo que nós fazemos, Ele continua nos amando. Nada do que nós fazemos pode mudar o amor de Deus. O que eu faço não vai diminuir o amor dele, ou vai aumentar o amor de Deus. Ele nos ama e ponto final. Ele decidiu nos amar. Por isso é tão constrangedor. Porque ainda que eu esteja decepcionando o meu Deus, Ele continua me amando. Ainda quando eu sou infiel, Ele continua me amando. Ainda quando eu viro as costas para Ele, Ele continua me amando. Ainda quando eu desisto de vir para a igreja, Ele continua me amando. Salmo 139 vai dizer que ainda que eu quisesse fugir da presença dEle, eu não conseguiria fugir. Porque se eu subir aos céus, Ele está lá. Se eu descer no mais profundo abismo, ali Ele também está. Se eu for no mais longe do mar, no ocidente, no oriente, Ele também está. E ainda que eu quisesse me encobrir de escuridão, me lançar no meio das trevas, ainda ali a mão do Senhor me encontraria. Ainda ali o amor de Deus me encontraria, porque Deus não faz diferença de luz e dia. Para Ele todas as coisas são iguais. O amor de Deus nos alcança onde quer que nós estejamos, o que quer que estejamos fazendo. O amor dEle nos alcança, o amor dEle nos encontra, e Ele continua nos amando. Porque
porque Ele decidiu, Ele escolheu nos amar, antes que nós pudéssemos escolher a Ele. Isso é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E nada pode nos separar do amor de Deus. E aí Ele vai fazer essa promessa que Ele nos ama. E aí Ele vai fazer mais uma promessa. Eu estou contigo. Ele traz à memória do povo tudo aquilo que Ele já fez. Ele traz agora para o povo a certeza de que Ele ama aquele povo. Olha, eu amo vocês. E Ele vai trazer agora outra certeza. Eu estou com vocês. Mateus 28, 20 vai dizer: eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias Deus está conosco. Nos dias maus, Deus está conosco. Nos dias bons, Deus está conosco. O dia da sua vitória, Deus está com você. No dia da sua aprovação, Deus está com você. No domingo, Deus está. Na segunda, Ele também está. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando o culto acabar, Ele está conosco. Ele está conosco. Deus anda, Deus caminha conosco. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio, o fim, o meio. Ele é a existência. Toda a existência está nele. Ele é todas as coisas. E Deus está conosco. Ele não nos abandona. Ele está dizendo para o seu povo: olha, não temas, porque eu ando com vocês. Eu estou com vocês. Eu sou esse Deus poderoso que salva os meus, que ama os meus e que caminha com os meus. Eu estou com vocês. Então Deus está dizendo para o seu povo: o meu amor e a minha aliança são coisas imutáveis. O amor de Deus não muda. A aliança que Deus tem com nós não muda. E a nossa vida é para a glória de Deus. A nossa vida é para servir de testemunho daquilo que Deus pode fazer. A nossa vida vai servir de testemunho daquilo que Deus é, do poder e da glória de Deus. E o nome do Senhor será glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Deus está dizendo para o seu povo: não temas. Eu tenho o escape. Eu tenho a cura. Eu tenho a saída, eu tenho a solução. Ele tem todas as coisas. Antes que todas as coisas pudessem já acontecer, Deus já tem. Porque Ele está no início, mas Ele também está no fim. Ele não vai chegar no fim. Deus já está lá. Deus já sabe o dia da sua vitória. Deus já sabe o dia da promessa acontecer. Deus já sabe, Ele já está lá. Nós só precisamos acreditar, confiar no amor de Deus. Porque Ele nos ama. E se Ele nos ama, nós podemos confiar nele. Você pode se colocar de pé? Eu quero orar com você nesse momento. Deus é poderoso. Ele está dizendo: olha, vocês não estão sozinhos. Às vezes essas dúvidas surgem no nosso coração porque nós somos infiéis ao Senhor. E nós achamos que da mesma maneira que nós mudamos com Ele, Ele muda conosco. Mas Deus não muda. Deus permanece sendo Deus. Deus permanece sendo fiel. Deus permanece sendo poderoso. Deus permanece fazendo. Deus permanece operando. Deus permanece curando. Deus permanece libertando. Deus permanece transformando. Ele continua operando hoje, continuará operando amanhã, no futuro. Deus é Deus. Ele está acima de todas as coisas. E aí, Ele vai dizer no versículo 10 e 11: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi,
para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Nós seremos testemunhas daquilo que Deus vai fazer na nossa vida, e através da nossa vida, o impossível vai acontecer na nossa vida, e nós testemunharemos da grandeza e do poder do Deus que nós servimos. Nós servimos a esse Deus, nós pertencemos a esse Deus poderoso, esse Deus que salva, o Deus das batalhas, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Ele vai adiante de nós, fazendo aquilo que nós não podemos fazer, mas Ele pode. Coloque a mão no seu coração. Peça ao Senhor para trazer nessa noite a sua memória coisas poderosas que o Senhor já fez por você, coisas poderosas que Deus já operou na sua família, na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus entes queridos. Peça a Ele para trazer a sua memória, para que você possa lembrar como Ele é poderoso. E Ele continua fazendo hoje aquilo que Ele já fez um dia. Peça ao Senhor para que Ele renove a esperança no seu coração. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é sua, a minha vida em suas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se confia nele, acredita. Os planos de Deus tem o tempo certo para a vitória chegar na sua vida. Não desiste no meio do caminho, não desiste no meio dessa luta, no meio dessa batalha. Deus já tem o escape preparado para você. Deus já tem a vitória para entregar nas suas mãos. Continua. Os planos de Deus ninguém impedirá. Eu queria convidar ao altar do Senhor, se você deseja nessa noite. Se você está passando por uma situação que aos seus olhos parece impossível, eu queria te convidar a estar vindo ao altar do Senhor, contar para Deus no altar dele, entregar para Deus no altar dele, depositar aos pés do Senhor essa situação, esse problema, essa luta, essa prova. Enquanto o Guilherme ministra, se você sentir o desejo, venha ao altar do Senhor, venha entregar para Ele, depositar nos pés dele aquilo que só Ele pode fazer. Aleluia. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar e a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho.
eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai Aleluia. naufragar, está Aleluia. balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, Aleluia. sou eu. Aleluia. É Ele, tudo está nele, tudo é por causa dele. Coloque as mãos no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor,